Nebulosa porque nossa cidade, ela tem essa característica tão europeia, né? De, de ser uma cidade boa de se morar. Vamos orar mais uma vez, irmãos, pedindo a Deus a bênção dele sobre essa quarta-feira tão abençoada e que ele possa estar no seu coração também, preparando você para essa palavra. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem concedido a nós a tua bênção e que o Senhor, ó Deus, tenha total liberdade no nosso coração para entendermos a tua palavra nessa noite e que ela seja uma prática também na nossa vida, como a nossa própria denominação fala assim, nossa regra de fé e prática é a tua palavra, que seja assim também na nossa vida, em nome de Jesus, amém. Falar sobre poder é interessante, né? Ainda mais nesse período que nós estamos vivendo. Mas calma, não é nada em relação ao poder que está sendo falado nesse período. Vamos falar sobre um poder que emana de Deus, emana dos céus para a vida de todos nós. Abra sua Bíblia, então, na primeira carta de Pedro, um texto que você provavelmente conhece. Primeira carta de Pedro, capítulo 1. Capítulo 2, aliás, irmãos, primeira carta de Pedro, capítulo 2, mas continua lá no 9. Versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Lindo texto, né? Nós precisamos compreender que tudo que acontece na nossa vida vem do poder do nosso Deus. Essa palavra poder é interessante que ela traz um monte de ideias humanas sobre poder. Poder que eu tenho quando eu tenho muito dinheiro, poder que eu tenho, no caso, o ser humano tem quando ele tem posição social, poder quando ele tem muitos bens, poder quando eu posso influenciar, quando eu tenho a caneta na mão, quando eu faço, quando eu dito. E aí eu muitas vezes acho que esse poder que supostamente eu tenho, ele pode ser algo tão forte, tão incrível, que me torna, em alguns momentos, uma expressão do livro, super crentes, e eu me torno um super crente, entre aspas, pensando que eu posso todas as coisas de acordo com a minha vontade. E aí a gente esquece muitas vezes desse texto aqui, dizendo que nós somos uma geração eleita, que essa geração, nós como filhos de Deus, agora temos algo diferente. Que a partir de uma conversão da minha mente, e aí vem esse poder de Deus sobre a nossa vida,
dizendo o próprio texto que nós nem éramos nação, mas a partir de um poder que veio de Deus sobre a vida dessa humanidade, e a partir do momento em que eu recebo a Jesus como meu Salvador, esse poder, ele me transforma agora, não em criação apenas, uma nova criação, mas ele também me mostra como filho de Deus. E há um poder tão grande nisso, de ser uma geração eleita, que antes Jesus era o unigênito de Deus. Prestem atenção. O único gerado, único Filho de Deus. Mas veio então o poder de Deus sobre a minha vida, me mostra, através de uma palavra grega, metanoia, uma mudança da minha mente, e esse é o grande milagre, converter a minha mente, os meus hábitos, os meus pensamentos, as minhas tradições, transformar isso tudo, e como isso é difícil, transformar as minhas crenças, essa mudança toda faz com que agora o Espírito Santo esteja em mim como um ajudador, consolador, mostrando onde eu devo ir, como me conduzir em algumas situações, me dando sabedoria naquilo que eu preciso tomar alguma decisão. Mas, além disso, me faz o quê? Torna-me filho de Deus. E agora, não é apenas o unigênito de Deus, mas Jesus, ele é agora o primogênito de Deus. O primeiro, mas que tem vários irmãos. Olhem que interessante. A partir do momento em que o unigênito de Deus ele veio à terra, e aqueles que o conhecem se tornam seus irmãos por adoção, mas ele continua sendo o primogênito, o primeiro. E dentro disso, nós também temos agora uma nação chamada uma nação santa. Uma geração que é separada. É o Hagios. Estou separado. Não me contamino. Procuro a santificação a todo tempo. Procuro estar agora numa comunhão com meu Deus. Nação santa, povo exclusivo de Deus. Pensemos agora nisso. Olha a dádiva que cada um de nós tem. Não sou um objeto de escolha, um objeto de troca, um objeto de permuta. Não. Eu sou exclusivo dele. A partir do momento que nós nos tornamos filhos dele, somos exclusivo, propriedade dele e de mais ninguém. Então, nós temos que, muitas vezes, ter essa compreensão de que somos selados por ele. E ninguém nos tira agora da sua mão. Ser sacerdote, na palavra nossa, sacerdote, é aquele que ia, preparava, no Antigo Testamento, preparava tudo para o culto ao Senhor.
Somos hoje sacerdotes, pastores, bispos, sim. Mas olhem que interessante. Não é apenas função pastoral. O sacerdócio, ele é universal. Todos nós temos esse sacerdócio. Então, há uma denominação e uma orientação dela nos afazeres de cada membro, de cada membro dessa diretoria, mas o sacerdócio, ele é universal. Ou seja, a irmã Leia pode orar por todos. Não é função pastoral apenas. Todos nós temos essa função, o sacerdócio real, o sacerdócio que Cristo nos deu. É também um ambiente para que nós não apenas, e a irmã Leia, e nós temos esse mês para isso, de missões, o sacerdócio, essa geração eleita, busca o quê? Aumentar esse reino. Como? Evangelizando. Carregam então a bandeira de Cristo, a bandeira da salvação, e mostra às pessoas essa mesma salvação. Por quê? Porque agora eu quero que os outros conheçam aquilo que um dia eu conheci. Aquilo que um dia alguém falou comigo e eu aceitei. Você entregou, né, Leia, alguns exemplares. Muitas pessoas que estavam aqui no templo também pegaram e já entregaram. Pois é, deixa eu contar uma história aqui. Havia um rapaz que ele estava indo para a faculdade lá no Rio, e ele correndo na estação de trem, um rapaz entregou o Novo Testamento. Ele, correndo, pegou aquele Novo Testamento e jogou dentro da bolsa e foi para a faculdade. Voltou de lá, revendo as coisas, pegou o Novo Testamento, olhou e jogou para lá. Não tinha tempo. Um dia, nas férias, ele revendo todos os livros dele, ele pegou o Novo Testamento e começou a ler Evangelho de João. Começou a ler. De repente, ele levantou e o irmão dele andava como hippie, estava na moda hippie, sentado, ouvindo música, e ele saiu de dentro do quarto, chegou na sala, olhou para o irmão e disse o seguinte: se tudo que está escrito nesse livro aqui for verdade, eu e você vamos para o inferno. O irmão dele olhou para ele e disse assim, jeito de hippie: cara, você está falando uma linguagem muito louca. Que história é essa, irmão? E ele olhou para o irmão e falou assim: é verdade. Se tudo que está escrito aqui é verdade, nós estamos perdidos. E o irmão dele disse o seguinte: irmão, tu está falando igual aqueles crentes, meu irmão. Pois bem, ele pegou, voltou para o quarto, colocou uma camisa, não tinha gravata, mas fechou a camisa até em cima, manga comprida, colocou por dentro da calça e saiu. O irmão dele olhou para ele e falou assim: cara, que lavagem cerebral é essa que tu tá? Para onde tu vai? Eu vou para alguma igreja. E ele foi. Chegou na primeira igreja batista de São João de Meriti. Chegou ali, ouviu a mensagem. Enquanto ele ouvia a mensagem, alguém chegou perto dele e disse o seguinte: você é visitante? Ele disse: sou. Você pertence a alguma igreja evangélica? Não. Mas você é crente? Sou. E não compreendia aquilo. E aí,
Passou, veio a mensagem, ele se converteu. Naquela mesma semana ele começou a ir à igreja, a trabalhar, e foi trabalhando, e foi cada vez desenvolvendo mais. 2 anos depois ele estava no seminário, largou a faculdade e ingressou no seminário. Hoje é um grande pastor da nossa denominação. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui está dizendo que nós somos a geração eleita, o povo escolhido e exclusivo de Deus. Para quê? Para anunciar esse evangelho. Para quê? Para que esse poder que emana de Deus para a nossa vida seja o de proclamar o evangelho. Aquele rapaz que não tinha nenhuma perspectiva de vida, não tinha nenhum ideal a não ser estudar, passar para uma faculdade, mas experiência de uma mudança de vida, de comportamento, e nunca teve. E a partir de um Novo Testamento, que nunca mais ele viu a pessoa, a partir dali, ele se converteu. Ou seja, nós temos não apenas a necessidade, mas temos a responsabilidade de anunciar esse evangelho, de anunciar a Cristo, de ter agora a mesma alegria que os nossos familiares têm quando nós nos convertemos. Ter a mesma ideia de que há uma esperança além dessa vida. Há algo diferente além dessa vida. O texto ainda vem dizendo: as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Vejam que nós estávamos onde? Nas trevas. O relato da queda é algo terrível. Nós vemos muitas tragédias acontecendo, tragédias naturais, né? Vemos muitas acontecendo, mas nenhuma se iguala, se equipara ao que foi a queda do homem. Aquele homem que andava com Deus no jardim, que conversava com Ele, ao final da tarde andavam os dois juntos ali. A partir do momento de uma queda, todo equilíbrio natural se foi. Toda a moral que aquele homem tinha se foi. E o pior disso tudo, a companhia diária de Deus se foi também. Estávamos perdidos. A natureza nossa, ela é má. Você vê isso numa criança pequena. Ela bate mesmo, com força, para machucar mesmo. Ela desobedece mesmo. É inocente? Sim. Mas se puder, ela bate mesmo. Nós temos essa natureza. A humanidade tem essa natureza. E dentro disso, vivíamos nessas trevas, vivíamos nessa situação. Até que o Filho de Deus veio aqui. E eu sempre gosto de tratar desse assunto muito pausadamente. Após a queda, Deus fala ao homem através dos seus profetas. Era Deus falando ao profeta para anunciar ao povo. Mas ele não se mostrava. Vem Jesus e agora esse Deus que só falava através do profeta, agora fala diretamente ao homem através dele encarnado. E depois disso, Deus não está agora encarnado na pessoa de Cristo,
mas agora ele não está nem longe, nem andando, mas ele está em mim, através do Espírito Santo. Que amor é esse? Que faz com que esse Deus soberano, que um universo não se pode contar, o número de estrelas, de astros, de galáxias, tão grande que ele é, mas ao mesmo tempo se faz presente dentro de um ser tão pequenininho como a gente. Que amor é esse que ele tem de trazer o seu próprio filho para morrer por nós, pecadores, desobedientes, fracos, mortais. E ele vem e traz a salvação a todos nós. Há um texto em João que diz assim: vede quão grande amor nos tem concedido Deus, que fôssemos chamados seus filhos. E muitas vezes a gente não tem noção do privilégio que nós temos de hoje não sermos tratados apenas como criaturas, mas sermos chamados filhos de Deus. De entender que ser filho de Deus, não existe bênção maior na nossa vida. Que privilégio é esse de andar com Ele? Que privilégio é esse de poder falar com Ele através da oração? Ser essa geração eleita por Ele, ser esse povo escolhido por Ele, ser, Geirce, exclusividade dEle, você é exclusiva dEle, de mais ninguém. Que privilégio é esse nosso de poder dizer isso? De ter essa certeza na nossa vida. De começar a ter conscientemente essa certeza na nossa vida. De que não andamos mais nas trevas. De que não praticamos mais as mesmas coisas. De que não estamos mais vivendo de acordo com aquilo que a secularização me fala para fazer. Mas hoje sou separado por Deus. Sou separado. E não posso de forma alguma me contaminar com aquilo que é contrário à sua palavra, que é contrário à sua vontade. Muitos têm se contaminado, é grande verdade. Porém, para nós, geração eleita, povo escolhido, não podemos de forma alguma entender esse texto a não ser dizendo: Senhor, se eu sou essa geração eleita, se eu sou esse sacerdócio santo, se eu sou exclusivo do Senhor, me ajude a anunciar essa palavra a outras pessoas. Me ajude a fazer com que novos irmãos em Cristo comecem a chegar. Novas pessoas comecem a entender. Novas pessoas, que alegria é quando um se converte, não é isso? Imagine então a felicidade nos céus quando você um dia se converteu. Que felicidade quando você disse: eu não pertenço mais a esse mundo, mas agora eu pertenço à família do Senhor. É essa a nossa também missão. Proclamar o Evangelho, proclamar a Jesus Cristo como nosso Salvador, mas também podendo ser Salvador de tantas outras pessoas. Somos essa geração eleita, somos esse povo,
Somos a igreja de Cristo na terra, para anunciar a sua palavra, para também mostrar o seu grande amor àqueles que ainda não conhecem. Amém? Vamos orar? Te agradecemos, Senhor, porque hoje o Senhor nos abençoou com a tua palavra e que a nossa consciência seja sempre essa, de que somos, ó Pai, propriedade exclusiva do Senhor e nada, nem ninguém vai nos tirar do teu aprisco, da tua presença, nem posição social, nem vãs filosofias, nem ideologias, nada, Senhor, se compara a ter, ó Deus, a tua presença na nossa vida. Nada se compara a ser, ó Deus, exclusividade do Senhor. Mas o Senhor também nos deu uma missão de continuar a anunciar a mesma salvação que veio a nós, a outras pessoas. Por isso, queremos, ó Deus, que outros e outros e outros venham também a conhecer e ser, ó Deus, povo do Senhor. Quantos, ó Deus, que carecem dessa certeza de que há uma Jerusalém celestial, de que há um lugar, ó Deus, onde o Senhor tem preparado para aqueles que estão contigo. Desperta-nos, ó Deus, para anunciar o teu evangelho. Desperta-nos para anunciar a tua palavra. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus, amém.